Olá, meu nome é Eduardo Rosa e nessa aula eu vou te mostrar como conhecer os padrões da sua natureza interna, para daí ajustar suas atitudes. Eu vou te mostrar um mapa que é baseado no I Ching, que é um livro milenar da sabedoria chinesa, e esse mapa vai mostrar, né, como você é na sua essência, também como você se expressa com as outras pessoas e nas situações da vida em geral, e o tipo de experiência que a vida costuma te colocar. E a ideia é que através desse mapa você consiga ter uma clareza interna para organizar suas decisões, que você entenda o que está por trás dos atritos, dos seus relacionamentos, e a partir daí construir uma convivência melhor. E você sinta também que está no caminho certo, tanto por dentro como por fora. Então, se você quer melhorar como ser humano, se conhecer mais profundamente, né, saber as suas tendências, né, positivas, seus potenciais, e também tendências negativas, ou também se você se sente estagnado na vida, por mais que você queira melhorar, superar seus limites, mas sente que as experiências estão sendo repetidas, tem certos padrões, né, em que as coisas não estão dando certo. E para você que quer melhorar os relacionamentos, conviver melhor com as pessoas, entender melhor o ponto de vista delas, a visão do mundo delas, né, e saber estabelecer pontes, né, que geram um contato, que geram uma convivência melhor. E para você que quer conhecer mais o próprio ser humano, o seu processo de realização, né, de felicidade, né, o propósito de vida, né? E para você que percebe que a vida é muito mais que as aparências, né? A vida tem forças mais sutis, sentidos mais profundos, tem leis, tem uma ordem, não é aleatória, né? Então, que quer entender esses processos que estão fora da gente, dentro da gente, e se harmonizar com eles. E também queria deixar claro que esse curso não seria indicado, por exemplo, se você quer usar a questão do I Ching, conhecimento do I Ching, de uma maneira mais oracular, que é um sistema que usa varetas, o jogo de moedas para ter respostas, né? Então esse não vai ser o nosso foco nesse curso. O foco vai ser autoconhecimento, né, da nossa personalidade. Se você quer uma fórmula mágica que vai mudar a sua vida, sem buscar um conhecimento mais profundo de si mesmo, ou sem mudar de atitude, também não é indicado. Ou seja, se eu quero respostas rápidas e fáceis, sem refletir, sem buscar uma mudança, então não é indicado para você. Sem dúvida, uma das coisas que mais me impactou, assim, no mapa do I Ching foi a comunicação com o meu marido, impactou positivamente. Por quê? Porque o meu marido, no padrão de comunicação, ele é montanha, estável, silencioso, faz as coisas assim compassadamente e tal. Só que o meu padrão de comunicação é trovão. Trovão, entende? Assim, trovão, iniciativa, vamos fazer, vamos falar, e pá. E o que que acontecia? A minha natureza de comunicação, que é o trovão, fere a natureza dele de montanha, né? Então, realmente, eu nem percebi, porque eu não tinha consciência da minha de que eu era assim, que isso era agressivo para ele, porque eu nasci assim, eu não tinha esse entendimento, eu só fui passar a ter essa percepção depois que eu fiz o mapa, né? E isso sempre gerava atrito, má compreensão. Aí, às vezes, a gente tinha que resolver uma coisa séria, rapidamente a conversa tinha que interromper, porque a gente se chateava. E aí eu comecei a fazer todas as vezes que a gente ia conversar alguma coisa mais séria, eu trazia mais alegria, carinho, fazia algo assim mais descontraído. E realmente, gente, desde aí, toda vez que eu trago esse elemento, simplesmente a gente sempre consegue levar a nossa comunicação, a gente resolve tudo até o fim e sem estresse, assim, sempre bem. Toda a base do nosso método do mapa da personalidade é baseado no I Ching. E o I Ching é um tratado de sabedoria chinesa muito antigo, provavelmente veio de 3.000 anos antes de Cristo para cá, e foi muito importante, impactou muito, né, a humanidade, a própria cultura chinesa, é a base da civilização chinesa, e também de vários filósofos, matemáticos, estudiosos, cientistas, né? O próprio Confúcio, que é considerado um dos maiores filósofos da humanidade, não só da China, né? Ele se dedicou muito tempo ao estudo do I Ching. E é dito tradicionalmente que ele falou que se ele tivesse mais 50 anos de vida, ele ia dedicar plenamente ao aprofundamento do conhecimento do I Ching. O filósofo e matemático Leibniz, que viveu entre o século 17 e 18, ele recebeu os manuscritos, um amigo dele, jesuíta, que estava lá no Oriente,
do I Ching. E dizem que esse conhecimento do I Ching foi fundamental para ele estabelecer a questão do sistema binário, que tinha muito a ver com a ideia do Yin Yang, né? Então, o sistema binário de 0 e 1 da computação de dados, né, começou com Leibniz e foi influenciado pelo I Ching. O psicanalista Gustav Jung também dedicou um bom tempo ao estudo do I Ching e via nele uma ferramenta, né, muito boa e profunda de autoconhecimento. Inclusive foi muito importante para Jung nessa base dos estudos sobre arquétipos, sobre consciente coletivo, né? Teve toda uma influência do I Ching. E tem todo um estudo, né, importante do cientista e pesquisador Johnson Yang e também de Martin Schonberger, né, sobre a relação do DNA e RNA, da sua estrutura geométrica, também ritmos matemáticos, que são muito coincidentes com o I Ching. Então tem vários paralelos interessantes. Então, aqui até os livros deles, né? Do Martin Schonberg, o I Ching e os Mistérios da Vida, vai falar diretamente sobre o RNA, né? E esse aqui do Johnson Yang, DNA e o I Ching. Então tem muitas relações super interessantes. Isso que é mais para mostrar que o I Ching não são teorias, né, filosóficas, está falando realmente de princípios que são observados na natureza como um todo, né? Então esses princípios podem ser aplicados e entendidos, né, em várias áreas do conhecimento humano. E eu já conheço o I Ching, venho estudando de uma maneira ou outra, ele já há mais de 30 anos. E continuo ainda essa investigação, porque como está ligado a processos universais, princípios da natureza, é algo vivo, né? Então não esgota. Não, só para entender que isso é um processo existencial. O primeiro contato que eu lembro assim, do I Ching, eu via mais em livrarias que eu gostava de ver, de ler, né? E nessa época eu estava lendo um livro sobre os arquétipos de Jung e consciente coletivo. E nesse livro citava várias vezes, né, que o Jung estudava muito, o I Ching estudou bastante. Aí eu lembro que nessa época eu tenho que ler o I Ching. Chegou o momento, né, de comprar o livro e estudar seriamente. E o livro mais conhecido é esse aqui, né? Que é um dos estudos mais profundos dele, né? Do Richard Wilhelm, né? E tinha muitas coisas interessantes, né? Os princípios, né? Muita coisa eu entendia, mas na verdade muita coisa eu não entendi. Tinha muita coisa que ficava muito obscura, né? Aí eu comecei também a aprender o uso oracular do I Ching, que é o mais conhecido, né? Que é aquele uso de você joga moedas, é um certo padrão, né? Que você usa moedas e varetas, né? Então o I Ching vai estar respondendo para você. Só que isso não me agradava muito, porque eu sentia que era interessante, né? Mas acabava gerando, né? Eu via nas pessoas que usavam assim, gerando uma tendência de dependência. Então, tudo que ia decidir na vida acaba perguntando para o Xing, né? Então, essa é uma área que não me atraiu muito, né? Que eu fiquei com uma certa reserva. Né? E, na realidade, o que me atraía mais no Xing era justamente essa sabedoria da natureza. Então, isso eu queria aprofundar mais, entender mais. Aí, já com uns 18 anos, eu entrei na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, na UNB, comecei a estudar arquitetura e lá, mais ou menos meados do curso, assim, né, eu comecei a conhecer mais também o Feng Shui, que também é uma tradição chinesa muito antiga e que é toda baseada no I Ching. Então, à medida que eu estudando o Feng Shui, eu me encontrei novamente com o I Ching e comecei a entender de uma maneira diferente também, né, que é essa aplicação do I Ching no espaço, na arquitetura, né, no urbanismo, né. Então isso também me ajudou a conhecer mais, ver aplicações mais palpáveis do I Ching. Então isso abriu muito a minha mente e minhas possibilidades. Né? E realmente eu encontrei Xing em várias áreas. Né? Eu falava na época, o Xing me persegue, né? Porque onde eu vou estudar, onde eu vou trabalhar, eu sempre encontrava algo do Xing. Né? E depois já formado, por volta de 95, né? Eu comecei também a praticar uma arte marcial de origem chinesa e tibetana, aquela região, né? Que era o Neikun. E o Neikun é todo baseado no I Ching. Então, todas as técnicas, as práticas, são aplicações do I Ching nas artes marciais. Né? Então, novamente, o I Ching na minha vida. Né? E também nesse mesmo ano, de 95, eu comecei a estudar filosofia na Escola de Filosofia Nova Acrópole. Né? E lá tem todo um estudo comparado, né, entre Ocidente e Oriente, né, para buscar os elementos mais universais, né? Então também foi bem importante esse estudo da filosofia oriental, porque eu comecei a entender mais a linguagem oriental, o simbolismo, que é uma linguagem muito simbólica, né? Comecei a interpretar os símbolos, né, com chaves universais,
os próprios mitos, né? E ficou bem claro, assim, com o estudo da filosofia, o valor, né, filosófico do I Ching. E outro elemento importante foi que, ao estudar mais Feng Shui, eu já era consultor de Feng Shui desde 1998, mais ou menos, né? Mas estava sempre estudando, né? Conhecendo novas técnicas, né? E nesses estudos eu me deparei com uma técnica de autoconhecimento, né? Mas que tinha alguma relação com o Feng Shui, que era o Qi das 9 estrelas. É uma técnica japonesa, né? Focado no autoconhecimento e baseado no I Ching também. Então eu usava os princípios do I Ching, né? Para entender os padrões da personalidade humana. Então é um sistema bem interessante, né? Que eu estava buscando isso, né? Eu sabia que o I Ching tinha muitas aplicações, mas eu não conhecia um sistema que falasse diretamente da personalidade humana, para analisar a personalidade humana, né? É bem interessante, mas chegou em vários pontos, assim, tinham algumas incoerências com o próprio I Ching, algumas simplificações demais, né? Então eu parei de estudar na época, eu desanimei esse estudo, né? E depois, com o tempo, eu voltei a dar uma olhada, né? Tentar pesquisar se tinha alguma dessas linhas que estavam mais fiéis ao I Ching, né? E nessa pesquisa, eu descobri o Jiu Gong Min Li, que na realidade é o sistema original da China, né? Esse sistema meio que se perdeu na China com o tempo, e o que ficou foi essa versão japonesa, que foi mais simplificada, mas que é bem interessante, ainda lembrando, né? Então fui aprendendo, desenvolvendo, e foi uma maravilha, porque essas incoerências que eu vi já não tinham mais, era tudo mais coerente, que estava ligado à origem, né? Ao I Ching, né? E com resultados muito mais profundos, né? O sistema também tem muito mais nuances, era mais requintado esse sistema do Jiu Gong Min Li. Então aí com ele eu voltei novamente esse interesse pela aplicação do I Ching no autoconhecimento e comecei aí sim a testar muito, né? Fazer mapa de várias pessoas, ver a relação entre pessoas, né? E nisso eu tive feedbacks muito bons, né? Uma coisa quase unânime, né? Eu mostrava os mapas, como é que era a análise, e as pessoas me retornavam no sentido de, olha, isso que você me falou, que eu vi aqui, eu comecei a entender esses vários padrões de comportamento que eu tinha no passado e comecei a me reposicionar. Começou a desenvolver outras qualidades que essa pessoa não tinha, mas estava lá como uma potência, né? E começa a mudar de atitude, resolver certos problemas, tudo a partir do conhecimento da gente mesmo, né? A gente vai aprendendo a lidar melhor com a vida, né? Então era um sistema aí que eu vi que ajudava muitas pessoas, fazia muita diferença. E principalmente nesse mapa relacional, né, que compara, né, as personalidades, né, tinham resultados muito interessantes, né? Eu também tinha muito feedback dos alunos, que eu dou muito curso, sempre dei muito curso de Feng Shui, né? E vários deles me pediam para saber como aprofundar mais no I Ching. Então nisso eu falei, pô, o pessoal tá muito gente querendo aprofundar no I Ching, né? Eu tô vendo esse sistema de autoconhecimento, de um mapa da personalidade, né, que é super eficiente, super interessante. Então eu fiquei, não, eu tenho que fazer também, dar cursos, né, da formação, passar esse conhecimento adiante. Então aí eu comecei a fazer essa formação, esse curso de I Ching, com esse método, né, que é o Jigong Min Li, né, adaptado à nossa realidade, que a gente chama de mapa da personalidade. Então, eu elaborei todo esse curso com a base do I Ching e esse desenvolvimento da análise da personalidade em vários níveis, né? E uma coisa que eu acabei constatando de maneira bem direta, né, através da própria filosofia, né, do I Ching como um todo, né, é que normalmente, né, nós, as pessoas, né, a gente desconhece muito a vida, né, o processo da vida. E, ou seja, a gente não conhece bem a nós mesmos, como nós somos, nossos potenciais, né? A gente não conhece, às vezes, a natureza humana, qual o potencial humano, quais as virtudes humanas, digamos assim, e a própria vida, né? Qual é a lei, a dinâmica, o sentido da vida. Então a gente ignora muito esses fatores, né? Então é difícil a gente estar em harmonia consigo mesmo e com a vida assim, né? E acaba improvisando. Então a nossa cultura não tem um processo educativo em sentido filosófico e profundo para entender o ser humano e o todo, né? Então a gente vai improvisando através de erros e acertos, né? A gente acaba aprendendo algumas coisas, né? Então, mas é muito sofrido isso, né? O que eu vejo, né? O certo seria a gente aprender com a experiência humana, né? Então, e a humanidade tem muita base, né? Tem todas essas tradições, essas culturas, né? A filosofia como um todo, né? Ela vai falar muito que desses princípios universais, da dinâmica universal, qual é a natureza humana, o seu potencial,
né, o seu caminho de realização, né, o que que nos limita nesse processo, o que nos potencializa. E tudo isso a gente deveria aprender, né? Então, o próprio I Ching, esse método da personalidade, ele está muito estruturado nesse sentido, a gente aprender esses processos para poder lidar melhor com a vida como um todo. Então, eu vou fazer agora, vou pegar um exemplo de um mapa, né, da personalidade. Através dele, eu vou analisando e explicando essas tendências básicas para você ter uma noção do método mais aplicado, né, de como é esse mapa, que cada coisa significa mais ou menos, é para você ter essa noção de que como é esse método, como é esse sistema, como ele vai agir. Eu vou mostrar então para você a ideia do mapa na prática, né? Ter uma noção básica do que a gente está falando, né? Então esse aqui é o elemento mais básico dele, a base dele, né? Então são 4 parâmetros estão ligados à nossa personalidade, e cada um desses tem 9 tipos de energias, né, ou tipos de influências, do 1 ao 9, né, que são justamente os trigramas do I Ching. A gente vai usar mais os números, né, mas eu gosto sempre de botar também o trigrama junto, que ele passa informações à medida que a gente conhece mais. Então vamos ver o caso aqui, é uma mulher nascida em 28 de janeiro de 1979. Então, baseado no nascimento, nessa data, nós vamos encontrar esses 4 parâmetros, né, que vão estar influenciando e definindo a personalidade dela, né. Então o primeiro número, digamos assim, o primeiro fator seria esse aqui lá de cima, né, que a gente chama de período de nascimento ou influência global, né. Então esses são ciclos de 20 anos, né, 20 anos vai mudando essa influência, digamos assim. E ela dá, como o nome está falando, né, vai dar uma tônica geral, né, uma influência geral aí para a nossa personalidade. Como se fosse certas tendências de ação, certas frases às vezes, que a gente tem como base, assim, como pano de fundo para nossas atitudes, né. Aqui, por exemplo, é o número 6, né, o 6 é um trigrama que está ligado ao arquétipo do pai, né, ou do comando, do direcionamento. Então, quando tem essa influência global aqui, a gente tem uma tendência de sentir que não, eu tenho que estar conduzindo as coisas, eu tenho essa responsabilidade, né. E às vezes a gente gera frases internas, assim: "Não, tem que fazer o melhor possível, tem que ser muito eficiente", né. Que pode ser mais exagerado esse aspecto ou não, né, mas é essa tendência de influência geral. Esse outro número aqui, que vai ficar na esquerda sempre, né, a gente chama de número anual ou número da essência, ou também a ideia de ator, né. Então esse fator aqui vai revelar, digamos assim, as nossas tendências mais íntimas, nossa natureza mais íntima, por isso fala de essência, né, ou seja, o que verdadeiramente somos lá dentro. Então a gente chama aí de ator, eu gosto muito dessa ideia de ator aqui, que daí tem um ator, outro aqui é personagem, cenário, né, pra gente já visualizar. Então esse aqui também tem uma tabela de acordo com o ano de nascimento, por isso que chama de número anual, né, que a gente vai mostrar essas tendências todas, né. E lembrando, lá no próprio no curso eu ensino mostrando esses parâmetros bem definidos. Vamos ver o 2 aqui, os conceitos ligados a esse número, esse trigrama aqui, que é o Kun, né, receptivo, né. Então aqui tem, né, então aqui alguns conceitos, algumas ideias já para a gente, fixar, né. Então quando a gente vê: "Ah, o meu número é 2", então já vem para cá e olha que é o arquétipo da mãe, né. Lembrando, eu posso ser homem, posso ser pai, mas essa tendência da receptividade, do cuidado, né. Então aqui mostra 3 aspectos, né, esse aqui vai ser o principal, o equilíbrio, né, a referência, ou seja, essa energia, ela gera essa tendência aqui, que é uma tendência de virtudes e qualidades. Então está ligado ao acolhimento, cuidado, amorosidade, conduta maternal, né, e também uma ação equilibrada, né, tem um certo equilíbrio interno, né, estabilidade, e uma que atinge sucesso com esforços calmos e constantes, elemento terra, né. Então aqui vai mostrando características, né. À medida que a gente vai estudando e aprendendo mais sobre o seu próprio trigrama, né, a gente vai agregando mais elementos mais sutis. Eu posso estar lidando com esse princípio em excesso ou estagnação, depois eu vou falar um pouquinho disso. Esse outro número aqui, que a gente chama de número mensal, né, porque tem a ver muito com o mês que a pessoa nasce, vai mostrar a nossa capacidade de se expressar no mundo. Então aqui é o que eu sou, primeiro número, e o segundo como eu me expresso, ou também como eu reajo às situações da vida, né. Também chama de personagem, então uma imagem visual interessante. O primeiro é o ator, o que eu sou, e o personagem é como eu me expresso no mundo. Então também tem toda uma tabela, como encontrar esse número aqui.
No caso aqui é o número 9. 9 é o Li fogo, né, o trigrama fogo. Aí essa característica de expressão, ou seja, o fogo ele é brilhante, ilumina, uma pessoa que tem realmente muita expressividade, também ideias claras, e também gosta de iluminar, ele se sente bem quando está num ambiente aí dando vida, dinamizando aquele ambiente, né. Esses 2 aqui horizontais, eles vão falar muito da nossa natureza, ou seja, minha essência como eu expresso. E aqui esses 6 aqui não é bem como eu sou, mas é uma influência, é uma tônica que eu recebo do ciclo de 20 anos. E o quarto aqui, né, é o número energético, que eu gosto de chamar de cenário, ou também desafios da vida. Aqui é como se fosse assim, o que que a vida nos traz como experiência, né, mais recorrentes. Às vezes tem gente que chama que é o tipo de karma, né, que é aquele termo indiano. Então a vida sempre vai me colocando, né, nessas situações. Que pode ser uma situação que eu lide bem com ela, me sinta bem, né, me ajude a crescer, ou pode ser uma situação de desafio, justamente para desenvolver mais virtudes ou essas qualidades da nossa essência, né. Então, basicamente, são esses 4 números. Então, essa aqui é a primeira percepção do mapa. Então, aqui já dá muita informação interessante para a gente se conhecer, se observar. Eu gosto muito desse método, porque ele é simples, a gente aprender o básico é simples, e à medida que a gente vai aprofundando, vai tendo mais camadas, que a gente vai vendo outras relações, nuances, para te aprofundar mais. Então, é um processo bem rico. Então aqui é outro elemento importante, né, para a gente analisar, né, outra nuance aqui, que é ver como assim, como eu lido com essa tipo de energia. Ou seja, essa energia da influência do período, né, e aí eu vou avaliar de acordo com a característica dela, essa influência é muito forte, ou essa influência é fraca, eu não sinto essa influência desse período, dessa tônica, aqui no caso de comando, de condução, de responsabilidade, eu não sinto nenhuma pressão ou isso é mais ou menos, depende, às vezes eu sinto, às vezes não, né, isso é importante, porque conforme essa influência é forte, às vezes isso aqui vai dar uma tônica de vida pra gente. E às vezes até é um tipo de pressão inconsciente que eu tenho, ou seja, um pouco exagerada, então não tenho que liderar, eu tenho que ser responsável, eu tenho que assumir tudo. E às vezes não tem uma necessidade, mas isso aqui às vezes é muito forte em mim, me domina. Ou não, é um fator que simplesmente me dá um senso de responsabilidade, né, de maturidade ante as coisas, de querer ajudar as pessoas, né. Então isso aqui a gente tem que avaliar se está forte, está neutro, né, mais ou menos, ou fraco. Aqui também, tanto no número anual, né, da nossa essência, como da nossa expressão, a gente vai ter que observar se essas características dela, né, se elas estão em equilíbrio, as virtudes básicas, né, que é como se fosse eu estou lidando bem com essa energia, elas estão equilibradas, elas para mim são virtudes, são forças, né, para lidar com a vida. Mas também eu posso lidar com essa energia em excesso, tá exagerando aquele fator. Ou também esse fator pode estar estagnado, né, muito fraco. Aqui, por exemplo, no 2 que a gente viu, né, que é o arquétipo da mãe, então aqui a gente viu aquela tendência de equilíbrio. Então, às vezes, a gente vai observar a nossa essa natureza, vai ver que, em geral, está equilibrado, ou seja, eu estou com essa tendências realmente, né, estou com essas qualidades, ou posso ter uma tendência de excesso, ou seja, essa mesma tendência da mãe é quase uma supermãe, né, exagerada, né, então super protetora, acaba manipulando, cuidado excessivo, às vezes o cuidado excessivo atrapalha as relações, limita muito a pessoa, né, deixa a pessoa muito fechada, né, quero cuidar demais, detalhista, necessidade de sempre se sentir valorizado e útil, o que acaba sufocando os outros. E às vezes, inclusive, às vezes numa circunstância da vida eu tenho bem equilibrado esse fator. Às vezes em casa, né, eu lido bem com esse elemento. Às vezes no trabalho isso aqui já fica excessivo. Então, são vários elementos que a gente tem que observar. E aqui, por exemplo, essa energia eu posso estar ela travada, estagnada, então pode cair quase no oposto aqui do equilíbrio. Às vezes fica muito apegado às coisas, uma sensação de melancolia, desânimo, autodesvalorização, tipo, ah, não sirvo para nada, ninguém me valoriza, né? Cai nesses excessos, né? E esses parâmetros de excesso e equilíbrio aqui vai ser útil tanto para nosso número essencial, como para a expressão. Eu posso estar expressando demais, ou seja, o 9, que é a expressividade, iluminação, ele pode querer estar sempre aparecendo, se destacando e muito ligado à imagem, né, então isso está em excesso. E o número do cenário aqui, né, o número energético, a gente chama, pode estar também a minha relação com ele. Então, às vezes, esse tipo de desafio ou circunstância que a vida me coloca,
No caso aqui é o 7, né, o 7 é o TUI. O TUI quer dizer alegria, também quer dizer domínio dos processos, né, ou seja, eu domino as coisas, faço bem feita, isso me dá uma leveza no trabalho, né, ou nas ações, né. Esse caso aqui, a pessoa tem um cenário de vida, ou que vai, tipo, forçar a gente, entre aspas, a ter mais leveza, a lidar com mais alegria na vida, e às vezes pode ser pessoas com mais alegria, ambientes que vão estimular isso. Às vezes eu rejeito essa situação, né, eu fico reativo, não, eu quero sou rígido ali, né, então às vezes eu posso gostar dessa influência, ou lidar bem com ela, né, ou ela é uma coisa desagradável, um desafio, ou aceita, você também está posto não, isso sempre realmente tem essa tendência de acontecer, eu aceito. Mas é importante, entender essa influência e aprender com ela, porque aqui é muito como se fosse a vida querendo ensinar pra gente, mostrar pra gente um caminho para a gente ser mais efetivo, mais expressar com mais naturalidade o que somos, né. Vê que isso aqui já vai dar toda uma camada a mais. Porque, por exemplo, se eu tô com essa parte do cen do a minha essência equilibrada, isso vai ajudar a equilibrar os outros, né. Agora se tiver isso aqui em excesso, eu posso também desequilibrar a relação com os outros, né. E outra camada ainda que tem, e cada um dos trigramas, né, ou dos números que a gente está colocando aqui, também está associado a um dos 5 elementos chineses, que aqui está, né, que é o símbolo, é a madeira, né, o fogo, a terra, o metal e a água. Então aqui, por exemplo, no mapa dessa pessoa que a gente está avaliando, o número interno dele, a natureza dela tem o elemento terra, a expressão dela é fogo, a influência global, né, é metal, também o cenário de vida dela também é metal. Um é o Xian, que é como se fosse um metal mais yang, de ação, né, esse aqui é mais receptivo, mais sensível. Então esse fator aqui também vai dar um monte de elementos que vai me abrir uma janela de análise. De acordo com os elementos, a gente vai ver que a relação entre esses fatores dentro de mim, que pode estar suaves uma relação e um fator complementa o outro, ou às vezes não, um resiste ao outro, às vezes tem tendências contraditórias internas, né, porque os elementos, né, tem todo um estudo que a gente vai ensinar, né, que mostra a relação entre os elementos. Por exemplo, aqui o elemento terra, do número 2, a minha natureza, ele reforça ou alimenta o metal, tanto aqui na influência global, como no cenário de vida. Então isso é interessante, se eu estou com essa minha natureza interna, essa essência bem centrada, eu sei quem eu sou coerente a ela, né, digamos assim, ou equilibrado, isso vai me ajudar a lidar bem melhor com essa tendência global e também com esse cenário de vida. Essa setinha verde aqui. Tá vendo aqui a Terra, nesse ciclo externo, alimenta ou ela gera energia para o metal, que é o 6 e 7. Então aqui vai ser interessante, que vai mostrar algumas tendências e possibilidade de harmonia. Por exemplo, o 9, ele gera uma certa tensão, né, que é o domínio, né, então o 9, ele domina o metal, que é o 6 e o 7, né. Que se esse domínio for consciente, né, não até pode ser bom, né. Então o fogo domina aqui ou gera uma certa tensão. Então, às vezes, a pessoa, com a maneira de se expressar dela, pode se sentir um pouco pressionada por esse número 6, ou não aceita essa tendência, ou essas responsabilidades, ou eu também não aceito esse cenário aqui de alegria, de leveza, eu fico sempre muito tenso, gera uma tensão, né? Então, essa relação de tensão também, o ciclo dos elementos aqui, ele mostra também como eu posso suavizar ela. Então, por exemplo, entre o fogo e o metal, né, que tem essa relação tensa, essa seta aqui de dentro, tem esse percurso, né, ou seja, o fogo domina o metal, mas ele também tem esse percurso até chegar ao metal, ele alimenta a terra, que a terra alimenta ou reforça o metal, ou seja, esse ciclo é mais suave. Então, esse elemento terra aqui vê que ele suaviza essa relação contundente entre o fogo e o metal. A gente chama, né, a gente vai ensinar lá as atitudes de cada elemento, né? Então tem a atitude terra, né, ou seja, para lidar melhor com essa relação, com essa responsabilidade do comando da influência global, essa atitude terra seja atitude mais generosa, também uma ação mais contínua,
que respeita o meu ritmo natural, que é mais constante, né. E ver que aqui também é o próprio atitude terra ajuda a harmonizar tanto com a influência global como o cenário. Agora tem um detalhe, viu, minha própria essência aqui é o número 2 que também é terra. Então é interessante que à medida que eu vou equilibrando a minha natureza, né, sendo coerente com ela ou expressando o melhor dela, que é o número 2 terra, vai me ajudar a lidar melhor com o cenário de vida e também com essa influência global. Então aqui nesse mapa aqui já dá um caminho também para mim gerar uma harmonia, né, ou seja, buscando equilíbrio interno e sabendo colocar essa atitude na vida como um todo. Isso aqui é muito rico, né, esse mapa e vai dando muitas chaves para a gente se compreender a gente mesmo, mudar de atitude, ter mais critérios para decidir na vida, né, para fazer uma leitura da própria vida como está, né, de onde vêm essas tendências. Então é um sistema que eu acho muito rico e que ajuda muita gente aí a se conhecer e lidar com a vida. E outra aplicação importante do método são as tendências anuais, que às vezes também na tradição chamava de previsões anuais, né, mas tendência é mais adequado, né. Então isso é muito importante para a gente entender o momento que estamos vivendo e ajuda a tomar decisões com mais critérios, com mais segurança, né, ou também nos posicionar de maneira mais adequada. Então eu vou explicar rapidamente aqui, vamos pegar o exemplo anterior, cada ano tem uma energia específica, né, como a gente viu, né. E cada pessoa também tem as suas tendências. Então a gente vai ver justamente essa influência dessa energia do ano em cada pessoa, né. Então, por exemplo, 2025 para ela, que é número 2 vai ser a energia 5. Então você sabendo aqui, no caso dela, que é o número 5 a gente tem lá uma indicação para cada número, qual seria essa tendência, essa influência na pessoa. Aqui tem características gerais do ano, né. Então, o momento de perceber as suas ações foram efetivas, se foram deficientes, né. Também tem muito a ver com desafio, um período de desafio, tem que estar atento, né. Aqui também o desafio do ano vai ser muito essa questão de não desistir, não abandonar por impulso, saber lidar com a vida sem desespero, né. Então cultivar autodisciplina, modéstia, tolerância e compaixão. Então sabendo isso, a gente vai se reposicionando, né, ficando atento às circunstâncias. Aqui nos relacionamentos também, né, então, a tendência a tensões ou rejeições que podem gerar rupturas, então, que devem ser lidadas com diálogo, diplomacia e paciência. Então, isso faz muita diferença. Quando a gente sabe a tendência, a gente já fica atento. E quando vem, por exemplo, a situação tensa no relacionamento, eu já, opa, já me reposiciono. Em vez de reagir por impulso, né? Eu vou buscar uma conversa, entender o processo, né? Então, isso faz toda a diferença aí. E outra aplicação importante do método, né, são as relações interpessoais, que a gente vai estar comparando 2 mapas, né. Esse relacionamento, digamos assim, pode ser de casal, pai com filho, pode ser a minha relação com um funcionário meu da minha empresa, entre 2 funcionários, sendo que o objetivo seria gerar uma harmonia dos relacionamentos, perceber pontos de atrito, pontos de conexão, reforçar esses pontos positivos e se reposicionar em relação às tendências negativas. Então aqui a gente tem 2 mapas, aqui é do mesmo caso anterior da mulher de 1979, e esse aqui é o marido dela. Isso aqui são casos reais, são clientes meus, né, que deixaram eu falar, sem citar o nome, né. Então aqui, para analisar os 2 mapas, a gente vai ter 8 pontos, né, na verdade 9, começa do zero, né, 8 pontos gerais de análise. Nisso a gente vai ver que tipos de ancoragem tem, que pontos em comuns, que pontos são complementares, que são divergentes, que geram tensão, né. Então a gente vai ter vários elementos para poder entender essa relação e aprofundar, né. Então, por exemplo, a gente vai ver que a relação entre os períodos, né, de 20 anos, vê que é o mesmo número, né, ou seja, eles têm a mesma tônica, assim, de vida geral, né. Número anual, né, então aqui é o número 2 o dela, e o dele é 8 e os 2 são elemento terra. Então o fato de ser os 2 elementos terra tem muita coisa em comum. E é interessante que são complementares também, né. O 2 e o 8 é o montanha, né, então é uma pessoa com mais estabilidade, com uma visão mais ampla, né. E o 2 é elemento terra, né, da mãe, então é cuidadosa, é muito atenta aos detalhes, muito generosa, então pode ser muito complementar isso aqui, né. Os números mensais, os 2 são 9 de fogo, também é um ponto em comum interessante.
E aí vai, então vai comparando vários elementos aqui, né. Então vou dar só algum exemplo para a gente entender a lógica, né. Então no caso deles, eles têm vários pontos comuns, eu ver que aqui o próprio no período, né, tudo mais, então eles têm muita possibilidade de harmonizar. Só que na prática, os 2 esse número essencial aqui não está ainda bem resolvido, né. Está com pouca, falta aqui do 2, né, aqui o 8 está um pouco em excesso. E na prática acontece, como os 2 têm o Li Fogo como expressão, os 2 gostam de se colocar, de expressar, né, de ter uma presença forte, na prática isso está gerando uma competição, certo. Então é um casal que tem uma tendência muito forte de competir, de mostrar quem é melhor, né. Agora, se cada um deles entender mais sua natureza interna, né, e for desenvolvendo um centro, atitude mais de cultivar sua natureza interna, ele não vai ter essa necessidade de se afirmar fora. E é isso que houve nessa consulta que eu fiz para eles, né. Eles tomaram consciência dessa tendência de competição, buscaram entender mais a sua natureza e, em vez de trabalhar com competição, muito com cooperação. Vê que os 2 elemento terra aqui dos 2 têm uma tendência à generosidade, né. Então cada um focou mais nessa natureza, em vez de querer se afirmar, de querer ajudar o outro, né. Então isso gerou um padrão de harmonia bem maior aqui, só em tomar essa consciência, né. Esse mapa aqui ele vai falar muitas coisas, e tem uma análise básica, depois a gente pode ir aprofundando, né, e às vezes a gente vê esse mapa de relação 1 ano depois, 2 anos depois de fazer a primeira análise, vai ver outras chaves, então é um processo de autoconhecimento bem rico aqui, né. O nosso curso Xing e o mapa da personalidade, então ele foi estruturado de uma maneira bem pedagógica e didática, né, para a gente entender desde as bases, né, do conhecimento, né, até as aplicações em vários níveis desse sistema do mapa da personalidade, né. O curso pode ser dividido em 4 etapas gerais. A primeira seria a base desses códigos da personalidade. E a base seria justamente o Xing, né. Então nessa etapa, a gente vai aprender qual a origem do Xing, as leis básicas, desde a lei da unidade, que a gente vai ver, né, da unidade universal, da dualidade expressa no Yin e Yang. A gente vai ver sobre as 4 forças básicas da natureza, que seriam 5, né, porque são os 5 elementos, né. Vai estudar os trigramas, hexagramas. Então a gente vai estudar todas essas estruturas do I Ching e principalmente a mentalidade, as leis por trás. A gente vai estudar, por exemplo, os 9 padrões básicos do universo, né, que vai estar refletido diretamente na nossa personalidade. Então essa primeira etapa, digamos, dessa base é muito importante, né? E ela vai abrir muito a percepção nossa, vai ver que o mundo tem leis, tem uma ordem, tem um sentido, a vida tem um processo, né? Então vai ficar com essa visão mais profunda e clara da vida e da natureza, né? A segunda etapa, a gente já vai entrar propriamente no método do mapa da personalidade, baseado nessa tradição do Jiu Gong Min Li, né? Principalmente. Então a gente vai ver de novo essa questão da lógica dos ciclos, das energias, das influências na gente. E nisso a gente vai estudar basicamente os 4 códigos gerais da personalidade, né? Que teria o que? O período do nascimento, esses ciclos de 20 anos, então a gente vai ver as 9 energias repetindo a cada 20 anos nesses ciclos. Então, qual ano eu nasci? Qual é essa tendência geral, né? O que ela vai se expressar em mim? A gente vai ver que vai dar certas tônicas que vão influenciar nossas decisões, né? O outro código que tem da personalidade, que a gente chama é o número da essência, né? Que tem a ver com o número do ano, né? Então a gente vai aprender a calcular isso também, né? Achar o de cada pessoa, né? E ver, ou seja, tem a ver com a característica mais profunda nossa natureza mais interna, né? Aquilo que a gente é de maneira mais íntima, digamos assim. O terceiro código vai ter uma relação direta com a energia do mês que a gente nasce, né? E ela vai mostrar a característica da nossa expressão, como a gente se coloca no mundo, como a gente expressa aquela natureza interna, da essência para fora. Então, tem várias maneiras de se expressar, né? Então, isso é muito importante para a questão da comunicação, da convivência com as pessoas, né? De como eu lido também, como eu respondo às pressões externas, né? Então, essa característica é bem interessante. Às vezes chamam também de personagem, né? O próprio número da nossa essência, né? O segundo fator, às vezes chama de o ator e essa expressão o personagem, né? Então seria esse terceiro fator, né? E o quarto código, o quarto fator da personalidade
a gente vai chamar às vezes de cenário, né? Ou número energético também, né? Esse não tem tanto a ver com a personalidade nossa, mas sim com a dinâmica de vida. Ou como assim, o que que a vida nos coloca como desafio, né? Como situações, isso também tem padrões interessantes aí. E essas situações, elas vão ser importantes para eu poder justamente lidar com elas, né? E elas vão ser um meio também de desenvolver meus potenciais, né? De desenvolver o que eu tenho de melhor dentro de mim. Então, esses 4 códigos aí, eles já vão dar uma referência muito interessante para a gente se conhecer e poder atuar melhor na vida. E a terceira etapa do curso, né, já vai estudar a compatibilidade entre pessoas. Então, aí vai estar vendo os fatores de conexão entre outra pessoa, fatores que podem gerar atritos, fatores que podem ajudar a gerar laços. Então, vai analisar essas duas naturezas. Bom, isso é bem interessante, porque às vezes o pessoal associa muito a relacionamento afetivo, né, o casal, né? Mas na verdade é qualquer tipo de relacionamento. Então, pode ser entre casal, pai e filho, entre irmãos, no próprio ambiente de trabalho. Às vezes eu tenho uma empresa, eu quero saber, às vezes tem um grupo ou funcionários que trabalham junto, então é importante eles analisar o mapa deles para ver que tipo de atividade ou que tipo de linguagem eu uso para eles me entenderem melhor, né? Então a gente pode usar qualquer tipo de relação. Então isso é um mundo bem rico, né, e amplo, e que ajuda muito, né, digamos assim. À medida que a gente conhece o outro, conhece a mim mesmo, vê essa relação entre os mapas, então a gente vai ter um monte de ferramentas aí e possibilidades de elementos para gerar uma harmonia, uma convivência mais saudável, mais profunda, né? Então, essa convivência humana é uma parte importante da qualidade de vida nossa, né? E a quarta etapa é um tipo de aplicação também do sistema, né? Que são as tendências anuais. Então a gente viu já que quando a gente nasce, né, tem uma influência dos ciclos naquele momento, mas a cada ano, né, esse ciclo do ano é um ciclo muito forte para a gente, né? Então, cada ano tem uma energia diferente, né, tem uma tônica diferente, e vai influenciar cada pessoa de maneira diferente, né? Então, nesse estudo das tendências anuais, a gente vai ter aquele número que a gente falou, né, o número da nossa essência, que vai ser um dos mais importantes, né, digamos assim, como a energia do ano está influenciando essa característica minha mais essencial, né? Então também existem todo estudos, cálculos, né, e tabelas para saber em cada ano que a gente está, qual é a tendência anual, né? Então isso é muito rico também, porque às vezes, por exemplo, tem anos que tem uma tendência assim de muita criatividade, de muita novidade, de começar processos novos. Então, quando eu faço essa leitura, eu já fico atento a isso, né? Então, às vezes, eu vou vendo que vai surgindo as oportunidades, as coisas, né? E eu já, opa, aproveito melhor, né? Isso que eu já fiz comigo várias vezes, inclusive é bom para analisar o passado, né? Então, em tal ano, ó, em 2015, né? Qual era a influência anual que tinha, né, para mim? Como é que foi a minha atitude? Então, a gente vai ver também como a gente vai lidando com essas energias do ano, né? E vai aprendendo com isso. Então, é um estudo também bem rico, né? E bem útil, porque quando eu entendo essa energia do ano e a influência que está trazendo por mim, eu aproveito isso. Que se eu não conheço, às vezes eu resisto, né? Então, sei lá, esse exemplo que eu falei, né? Então, um ano que está muito propenso a ter criatividade, inovação, novas oportunidades, mas às vezes eu estou resistindo a isso, por medo, né? Então, às vezes tem um ano que tem muita oportunidade interessante e eu perco, né? Porque eu estou resistindo a essa tendência, né? Então, se eu entendo ela, opa, eu já começo a olhar com outra maneira. Então, faz muita diferença isso, né? E nesse processo de aprendizado é muito importante o aluno, né, ter um suporte para tirar dúvidas, né, para poder esclarecer mais as coisas, né? Então a gente oferece uma comunidade no WhatsApp, né? E essa comunidade a gente está respondendo diretamente aí as dúvidas, as questões, certo? Então isso é importante porque às vezes online a gente tem certas nuances que a gente não pega, não entende, né? E que a gente fica um pouco sozinho demais online, não tem jeito, né? Então esse suporte ajuda aí a ter esse contato, a ter esses esclarecimentos aí de cada um especificamente, né? E a comunidade também a gente vai estar sempre atualizando, né? A gente tem grava vídeos, né, sobre o tema, né? O próprio curso, né? Eu tenho algumas ideias de mostrar algumas nuances diferentes, outros exemplos, né? Então a gente já vai diretamente lá, já mostra que vai ter essas mudanças, já mostra vídeos. Então as novidades também são sempre passadas
para essa comunidade de maneira bem dinâmica. E dentro do curso a gente vai oferecer um bônus que eu considero bem importante, é como se fosse quase um mini curso, né, sobre filosofia aplicada nas decisões da vida, né? Porque sempre, às vezes, por mais que a gente estude um sistema desse, às vezes quando a gente vai aplicar na nossa vida, sempre tem algumas áreas, umas nuances que às vezes bloqueiam a gente, né? E a filosofia como toda ajuda a gente a entender mais tipo, a natureza humana, às vezes que tipo de sabotagem a gente tem internamente, que tipo de potenciais a gente tem, virtudes que a gente tem que saber lidar, como desenvolver certas virtudes, né? Também uma atitude, né? Mentalidade, valores, né? Que vai fazer muita diferença. Então esse aporte da filosofia em si, universal, né? Ela é muito importante para a gente entender essas nuances da vida, de como a gente aplica as coisas, né? Então essas aulas aí de bônus vão ser importantes para dar essa maior profundidade, essa visão também mais profunda da vida e do nosso dia a dia. Quem gosta de conhecimentos tradicionais e busca desenvolvimento pessoal, sabe que existem muitos sistemas e métodos, né, que são muito interessantes e muito inspiradores, né? Mas normalmente quando se fala de autoconhecimento, encontramos muito métodos que são mais místicos, né? E trabalha mais com essa linha de crença, sem muitos critérios objetivos. E a gente acaba ficando com a tendência, às vezes até força a barra para fazer certas associações. E muitas vezes são meras coincidências. Isso para validar nossas crenças ou até os gastos que a gente teve aprendendo esses sistemas, né? Também existe o sistema de oráculos, né, que o próprio I Ching é usado, um dos usos deles é esse, né, em que as pessoas fazem certas perguntas, questões, e dentro desses oráculos eles respondem a isso, né? E claro que tem sistemas desses mais sérios e outros nem tanto, né? Só que essa relação acaba sendo mais de fora para dentro, externa, né? A gente faz essa resposta, né, digamos assim. Você, claro, pode aplicar ou não, né? Mas fica sempre algo que você não envolve a sua reflexão, a sua compreensão daquilo. Então fica uma atitude um pouco passiva, né? E às vezes você está pagando por essas consultas, né? Então, cada dúvida que tem, você vai, paga lá o consultor para fazer aquela questão, para responder a sua questão. Para mim, é um grande risco dos oráculos essa dependência que muitas pessoas acabam, né? Ou seja, qualquer questão, qualquer dúvida, eu preciso consultar esse oráculo para ver o que ele disse para eu fazer, né? Então você fica dependendo disso, né? E existem métodos de sistemas de análise, de autoconhecimento que são mais sérios, mais tradicionais, mas que são muito complexos, envolvem cálculos complicados, análises complicadas, em que você, para ter um nível aceitável, né, de relação efetiva com essa técnica, você tem que estudar muitos anos, e às vezes fica um pouco inviável. E, normalmente, todo esse investimento, tanto de tempo como recursos, né, através de anos de estudos, fazendo cursos, né, acaba só valendo a pena para quem quer ser um consultor profissional. Para quem quer buscar só um autoconhecimento, um processo para ele mesmo, ou para quem está mais próximo, fica mais difícil. Ou seja, acaba caindo na mesma questão, né? Ou você se aprofunda tanto para virar um profissional na área, ou você fica também dependente de sempre fazer uma consulta, né, cada vez que faz, também tendo um grande gasto aí, né? E foi esse um dos fatores que eu achei muito interessante no sistema do mapa da personalidade, porque ele é simples de aprender, ele tem elementos básicos ali, né? E que eu posso estar aplicando desde o início. E ao mesmo tempo ele tem várias camadas de aprofundamento. Então, quanto mais a gente conhece, mais aplica, mais estuda, a gente vai aprofundando, vendo mais coisas, mas logo do início já dá para aplicar. Uma coisa que para mim é fundamental e que faz muita diferença é que esse sistema é baseado em leis universais, leis da natureza, né, princípios filosóficos com essa base do I Ching. Então, à medida que a gente vai aplicando isso, não só a gente se conhece mais, mas conhece esses princípios e vai entendendo uma dinâmica da vida, uma lógica da vida, né? Isso ajuda muito a gente a se posicionar de uma maneira mais ampla, né? E entender mais a própria existência como um todo, né? Então é um curso online bem completo e com apoio de material didático em PDF. E você se matriculando agora já recebe automaticamente o acesso à plataforma e já pode começar seus estudos no momento que quiser. E a nossa equipe vai te passar o acesso à nossa comunidade de suporte no WhatsApp. E já vai ser liberado também automaticamente o bônus do mini curso, a filosofia aplicada nas decisões da vida. Bom, e se você está com uma certa dúvida, né, que é natural, então se tiver em dúvida, você pode comprar o curso, experimentar, assistir às aulas, né, com tranquilidade. Você tem até 15 dias, né, de garantia.
Então, se não gostar, se achar que não é o que você quer, a gente faz o cancelamento, né? A gente devolve o dinheiro na íntegra e sem problema, de maneira tranquila e continuamos amigos. Então, se você quer conhecer os padrões da sua natureza interna, para ajustar as suas atitudes, né? Para romper com padrões também que não servem mais, para reconhecer o que a vida está te pedindo agora. E também sair desse ciclo de erro e acerto e ir alinhando as suas atitudes com quem você realmente é. Então clique no botão Quero Fazer o Meu Mapa.